Tá bom. Só para apresentar o pessoal, boa noite a todos, obrigado a participação de todos aí na nossa primeira semana, primeiro evento, né, Semana das Engenharias. Nós vamos ter a palestra agora com o engenheiro João Salles Neto, engenheiro de produção mecânica, pós-graduado na Universidade Mackenzie, professor de MBA Logística Reversa, presidente da J. Salles Consultoria Empresarial e meu amigo de cadeira da Associação AETEC de Cotia, dos engenheiros e arquitetos de Cotia. João, a palavra é com você, toda sua. Legal, boa noite a todos, queria agradecer pelo convite, eu fiquei muito feliz assim que recebi o convite, aceitei prontamente. Eu acho que é melhor partir aqui para a apresentação, né, Álvaro? Deixa eu clicar aqui para a gente abrir a bandeja de compartilhamento, é isso mesmo, né? Bom, o material já está visível, Álvaro? Oi, Álvaro, o material está visível? Tá sem áudio, ainda, Álvaro. Não está visível ainda não, João. Só um minutinho, por favor. Deixa eu ver. Fica tranquilo, aí nós já estamos acostumados. Todos os alunos aí, tá abaixo tentando... Aí, apareceu, João. Apareceu? Apareceu, agora tem que clicar nela para a tela inteira. Isso. Pronto, João. Legal. Podemos começar? Pode começar. Bom, pessoal, com relação à apresentação, né, as perguntas, Álvaro, poderão ser feitas durante a apresentação, sem problema nenhum. E aí a gente eu vou apresentando o material e as dúvidas que surgirem eu posso ir respondendo, né? E no final eu vou deixar os meus contatos de todas a forma com que o pessoal pode me procurar se quiser também continuar conversando sobre esse assunto. O meu nome é João Salles Neto, acho que uma boa parte da apresentação o Álvaro já fez. Atualmente eu trabalho como engenheiro de instalações na Consigás. Como engenheiro de instalações, o meu trabalho, eu tenho 3 atividades principais lá. A principal atividade é desenvolver projetos para instalação, então toda vez que uma determinada indústria, um comércio ou uma residência, um conjunto de prédios precisa de um projeto para instalação de gás, em especial GLP, eu vou até lá e faço todo o dimensionamento da instalação e apresento o projeto para a empresa, e depois a empresa envia os técnicos para fazerem as instalações. Eu sou sócio de um escritório de consultoria ainda, e por meio desse escritório, e também por conta da minha experiência profissional, eu passei em algumas empresas na área de eletrodoméstico, outras na área de saúde, outras na área de logística, e algumas outras também na área de indústria, efetivamente. As minhas atividades recentes, como eu comentei, eu faço projetos, faço algumas inspeções associadas à NR13, que é uma norma relacionada a vasos de pressão, caldeira, tubulações e tanques, e preparo palestras de materiais como esse. Eu ainda trabalho também como voluntário no Conselho Regional da Administração em São Paulo, onde eu coordeno um grupo de especialistas em logística. E sou membro da ETEC, eu acho que anteriormente o Arthur conversou bastante sobre a ETEC, né? E eu tenho uma passagem interessante pela ETEC, porque até 3 anos atrás eu estava um pouco distante do dia a dia da engenharia, e uma forma de aproximar dos assuntos da engenharia foi me tornar sócio da ETEC. E essa associação ela me foi muito legal, e é muito boa, porque eu tenho dúvidas ainda, e a boa parte das dúvidas eu tiro com os engenheiros durante a reunião, ou quando eu preciso, eu ligo para eles e tiro dúvidas. Então, vez ou outra, eu ligo para os engenheiros, e se eu tiver dúvida, eu ligo para os arquitetos também, que fazem parte lá da nossa associação. Nós temos uma revista, né? Aqueles que desejarem, então tem um site aqui em cima, é possível acessar e obter a revista, que é uma revista bimestral, uma revista muito boa, ela traz assuntos desde arquitetura, engenharia,
normas, regulamentos e o nosso dia a dia na nossa região. O nosso trabalho na ETEC, além de trabalharmos como engenheiro e arquitetos, também é zelar pelo desenvolvimento da nossa cidade. Então, a ETEC também trabalha dentro de algumas secretarias, né, secretarias de meio ambiente, turismo, habitação e indústrias de uma forma geral. Então, eu me sinto muito feliz em fazer parte da ETEC e fico feliz em saber que hoje o pessoal, e ter participado com o pessoal hoje na apresentação. Sobre o convite, né, então eu trouxe um assunto, mas para falar sobre esse assunto, primeiro eu queria que a gente pensasse um pouco na diferença entre evolução e revolução. Porque a gente fala todo dia de revolução, 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 mas qual é a diferença de evolução e revolução, né? A evolução, ela tem como base o mesmo modelo de negócio e a mesma cadeia de valor. Então, olhando aqui, lá no passado a gente tinha o VHS. Quando a gente queria assistir um filme, a gente adquiria ou alugava uma fita de VHS. Depois essa fita passou por um disco, que é o DVD, e depois passou pelo Blu-ray, que é uma outra forma de fazer leitura sobre o mesmo vídeo. Então, de uma forma geral, não houve uma grande evolução. Na verdade, você mudou a forma de transmissão da informação, da mídia. Saiu de uma fita, passou para um modelo de DVD que tinha um tipo de leitura, e o Blu-ray trouxe uma velocidade maior para essa leitura e uma maior qualidade. Então, aqui você tem uma evolução. E você tem uma revolução quando você tem um novo modelo de negócio. Ou então, deixa eu mudar o quadrinho aqui, senão eu vou me perder. Você tem um novo modelo de negócio ou uma nova cadeia de valor. E aí, para dar um exemplo, acho que eu mexi aqui, eu alterei. E daí, a gente pega de novo esse modelo da evolução, quer dizer, tudo que se havia pensado sobre a evolução do Blu-ray, né, que era um negócio, até então a gente tinha algumas marcas, em especial a Blockbuster, que alugava discos, e de um momento para o outro surgiu o streaming, e o streaming fez surgir a Netflix e a Prime. Isso sim é uma revolução. Você deixou de evoluir numa direção, quebrou aquela evolução e transformou isso numa revolução. Você deixa de ter o bem físico e passa a ter a locação por meio da internet, os vídeos, filmes ou séries que você quer trabalhar. Estou dizendo tudo isso porque no dia a dia, a gente, até hoje na palestra, a gente falou sobre Revolução 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0. Eu acredito que todos vocês já tenham visto todas essas revoluções, né? Desde a primeira revolução, a segunda, a terceira, a quarta, e agora já se fala na quinta, na sexta e na sétima revolução, né? Mas até quando nós vamos nessas revoluções, né? Até quando a gente vai evoluir e de que maneira nós estamos evoluindo? Este é a chave da questão para a apresentação e material que eu trouxe hoje. O que há de comum nessas revoluções? O que vem acontecendo de comum nessas revoluções e vão continuar acontecendo nas próximas revoluções? O que há de comum entre elas é a prática da economia linear. Na economia linear, desenvolve-se as construções e todos os processos, considerando que os recursos naturais estão sempre disponíveis. Então, você tem um recurso natural, do recurso natural você faz a extração, essa extração do recurso natural é transformada em matéria-prima, essa matéria-prima vai para um processo de manufatura ou um processo de construção, e no final de vida, todos aqueles resíduos, eles são dispostos e depois eles são transformados em resíduos. Esse modelo, ele tem uma única direção. Então, em todas essas revoluções, a gente está indo na mesma direção. Você parte do berço e você vai ao túmulo. Você acredita firmemente que todos os recursos estarão disponíveis e que todos os resíduos estarão aí permanentemente disponíveis. Quais são os aspectos que a gente deve considerar num processo, numa economia linear, num processo como esse? Primeiro, que as práticas que nós temos hoje, elas são remanescentes do século XVIII. Ou seja, nós estamos no século XXI, carregando práticas do século XVIII. Nós temos um desrespeito aos limites dos recursos naturais. Nós acreditamos firmemente que os recursos naturais estarão sempre aqui, estarão sempre disponíveis. Há um despreparo para a entrada de novos consumidores e hábitos.
Então, a gente vem trabalhando dessa maneira e acreditando firmemente que as pessoas continuarão adquirindo as coisas como adquirem hoje. Eu vejo isso na construção civil, em especial, naqueles apartamentos chamados estúdios, né? Que são apartamentos menores, de menores dimensões, com menores características. Ali já há uma mudança de hábito. O consumidor já está dizendo, olha, é melhor que você olhe nessa direção. Então, a forma como a gente faz hoje ainda está pouco perceptível. A gente ouve falar, mas a gente tem praticado pouco. Há uma baixa consciência social e ambiental. E eu vou mostrar um pouquinho à frente. A baixa consciência social e ambiental, ela está focada no sentido de que quanto mais eu produzo, mais eu ganho, quanto mais eu ganho, mais rico eu fico e menos me preocupo com o meio ambiente. O meio ambiente, alguém pode ficar preocupado com ele, mas possivelmente não sou eu. E há, fundamentalmente, uma visão, uma miopia quanto à visão de futuro. Por que miopia quanto à visão de futuro? Será que a gente está enxergando o que vem pela frente? Os números, o que nós temos de fato pela frente? Olha só, 75% da energia consumida do planeta é resultante da produção de matérias-primas. Ou seja, 75% do que a gente gasta de energia elétrica ou energia de outra forma, ela é resultante da produção de matéria-prima. Toda vez que eu vou lá, extraio a matéria-prima da natureza e transformo num produto final, vamos imaginar que eu vou até a natureza, extraio o petróleo e transformo aquele petróleo por meio de processos em gasolina ou plásticos ou GLP, por exemplo. Todo aquele processo de refinaria, preparo, 75% da minha energia eu gasto ali. Ou seja, 25% da energia consumida eu gasto nos processos produtivos e construtivos. Ou seja, de toda a energia disponível no planeta e nas minhas atividades profissionais, só 25% estão voltados a processos produtivos. Ou seja, por que eu preciso ir até a natureza? Por que eu preciso gastar tanta energia na produção de matérias-primas? Porque a minha visão ainda está muito focada de que as resinas e os materiais estão disponíveis, os recursos naturais estão disponíveis e estarão disponíveis sempre. As projeções mostram que em 2050 seremos em 10 bilhões de habitantes no planeta. E no Brasil, cerca de 234 milhões. Se aumenta a população, o que acontece naturalmente? Se aumenta a população, há necessidade de mais recursos. Se há mais necessidade de mais recursos naturais, se de um lado eu estou extraindo os recursos naturais, do outro lado eu tenho aumento da população. Tem um dado que é muito interessante, que é o seguinte: para cada 1 grau de elevação de temperatura, haverá necessidade de construção de 5 sistemas cantareiras para suprir o consumo. Olha só que interessante, cada vez que a gente ouve falar na TV, está aumentando a temperatura no planeta, às vezes a gente não consegue perceber que impacto que tem esse aumento da temperatura, né? Então eu busquei alguns dados e descobri que a elevação de 1 grau é o suficiente para a gente precisar construir pelo menos 5 sistemas cantareira para suprir o consumo. Eu estou dizendo tudo isso porque vocês estão estudando engenharia civil e engenharia de produção, né? Em todos os nossos processos, nós consumimos muita energia. Mas será que a gente só pode consumir energia dessa maneira? A forma como a gente produz os produtos, será que é a melhor forma? Será que essa forma que a gente vem trabalhando é que vai trazer o melhor resultado? Pensando dessa maneira, eu trouxe para vocês a economia circular. A economia circular é uma economia onde você abandona aquele processo onde você extrai os recursos da natureza, transforma em matéria-prima, consome e meramente disponibiliza esses recursos, esses resíduos para o meio ambiente. Para fazer isso, é necessário que a gente pense um pouco no processo produtivo e na utilização de alguns resíduos que hoje nós descartamos. Mais à frente eu vou mostrar um case para a construção civil e um case também para aqueles que estudam engenharia de produção. No momento em que eu faço a inclusão da logística reversa, eu estou dizendo o seguinte,
que uma parte dos resíduos, ou uma parte das matérias-primas que eu estou utilizando para a construção civil, para o processo produtivo, ele pode ser reintegrado à cadeia produtiva. Quando eu faço isso, eu adoto a logística reversa como um pilar para a economia circular. A economia circular, ela sempre pensa na produção, no consumo e na reutilização. Por esse motivo, ela é circular e não linear. A economia linear pensa no recurso, na produção, no consumo e no mero descarte. A economia circular, não. Você está sempre utilizando os resíduos para algum fim. A economia circular ela é baseada em dois fluxos muito claros. Você tem os ciclos biológicos e os ciclos técnicos. Dos ciclos biológicos, tem uma camisa aqui, e essa camisa está muito associada a gente pensar no algodão. Para fabricar uma camisa, eu preciso plantar, eu planto algodão, do algodão eu faço a extração do tecido eu faço o processo produtivo, e esse processo produtivo gera o produto. Esse produto gerado ao final de vida, ele pode voltar à cadeia produtiva, desde que eu encontre um destino para ele, desde que eu encontre, e tenho o hábito também de buscar aonde que eu retorno com esse produto na cadeia produtiva. Então, eu dei o exemplo do tecido, da camisa e todo o processo produtivo. Já nos materiais técnicos, aqui a gente vê no dia a dia, né? Toda vez que alguém descarta um computador, toda vez que eu vou fabricar um computador, eu vou até uma usina, por exemplo, de petróleo, retiro a matéria-prima, que é o petróleo é transformado em plástico, o plástico transformado gera a fabricação do computador, esse computador no final de vida, ele é descartado, os materiais são reciclados e você consegue voltar com ele no processo produtivo. Então, meramente, você tem dois processos, você tem o ciclo biológico e o ciclo de materiais técnicos. Olhando um pouquinho à frente, o que eu trouxe para vocês hoje? Que essa situação ela requer um novo olhar, um olhar construtivo, olhar no sentido de entender que eu tenho dois ciclos e que eu posso aplicar esses dois ciclos no meu dia a dia e no meu processo produtivo. Olhando aqui, de novo, esses dois ciclos, é importante que a gente lembre sempre que do lado esquerdo eu tenho o biológico e do lado direito eu tenho um ciclo técnico. Esses materiais que eu estou apresentando para vocês, eles fazem parte de um curso que eu fiz especificamente sobre economia circular. Então, eu passei rapidamente os slides, mas todo esse material, depois eu vou passar os links para vocês, para que vocês possam consultar e possam também, caso queiram, se aprofundar sobre o assunto. Uma das características que a gente olha num processo como esse, do lado esquerdo, sempre o ciclo biológico, do lado direito, sempre o ciclo técnico. No ciclo biológico, eu vou olhar todas as matérias-primas que são passíveis da plena recuperação, pensando aí em processos mais próximos à agricultura, mais próximo a ciclos onde eu consiga reutilizar esses materiais por meio de processos bioquímicos. Então, estão aqui do lado esquerdo. Já do lado direito estão os ciclos técnicos, que são aqueles que a gente ouve mais falar. Se a gente olhar, eu não vou passar por todos os detalhes, mas o que diz esse gráfico aqui? Que de dentro para fora você deve pensar sempre, do lado direito, em como que eu posso utilizar melhor aquilo que eu fabrico, se for um processo produtivo, e como que eu posso aproveitar melhor aquilo que eu adquiro, por exemplo, se for uma construção civil. Toda vez que a gente pensa numa construção civil, a gente pensa naquela construção civil para a vida toda, mas não é necessário que seja para a vida toda. Eu posso repensar. Eu tenho visto isso muito, algumas casas, algumas residências que estão sendo reaproveitadas para a construção de lojas, de comércio, isso faz parte do primeiro ciclo. Se a gente olhar aqui do lado direito, a última opção que tem aqui é reciclar. Até chegar à reciclagem, eu vou precisar vencer muitas etapas. Então, esses dois ciclos, eles trazem basicamente qual pensamento? Que eu devo pensar e compartilhar o meu pensamento e as minhas atitudes para as coisas que estão muito próximas, pensando sempre que os materiais que nós temos, eles não têm um ciclo de vida, eles têm um ciclo de vida limitado da maneira que nós fazemos hoje. Olhando agora um ciclo biológico, eu vou dar o exemplo aqui da madeira, né? Toda vez que a gente pensa numa madeira, a gente pensa num móvel novo,
A gente vai até a natureza, corta uma árvore, extrai a madeira, constrói um móvel novo. Esse móvel novo, às vezes, ele é vendido como usado, e depois de um determinado momento, ele é descartável, né? E quando ele passa a ser descartável, daí eu posso fazer um descarte responsável. No descarte responsável, todo esse material é triturado e dá origem a um novo produto. Em alguns momentos, esses produtos depois fica tão velho, tantas vezes passando pelo mesmo processo, que acabam se tornando fonte de energia limpa. Ou seja, eu consigo cascatear o produto, ou seja, eu consigo aproveitar ao extremo essa matéria-prima. Quando a gente fala em cascatear, o que nós estamos pensando? Que esses produtos, durante o ciclo de vida deles, eles vão perdendo a qualidade ou vão sendo utilizados para outros fins. Eu dou um exemplo de um móvel, que é uma coisa muito simples, que a gente tem em casa, mas que, se a gente pensar dessa maneira, a gente certamente, quando você utiliza esse móvel no final de vida como uma fonte de energia, eu estou deixando de utilizar outra fonte de energia e que tem forte impacto sobre o consumo de energia. Um exemplo de um ciclo biológico, vejam só. No Chile, tem uma empresa chamada Algramo. Essa empresa, o que ela faz? Toda vez que você adquire um produto, pode ser um grão, higiene, ou um produto de limpeza, você adquire o produto com embalagens padrões, como está aqui na mão desse consumidor. Esse produto, por exemplo, eu vou comprar, ao invés de comprar 5 quilos de arroz, eu posso comprar 1 quilo de arroz. Esse 1 quilo de arroz, ele é entregue nessa embalagem pequenininha. Cada vez que eu preciso comprar uma nova quantidade de produtos, eu vou até essa máquina, que é como uma máquina de refrigerante, eu seleciono o tipo de produto que eu quero, faço o envase e daí eu retorno para minha casa. Quando eu faço isso, eu estou dando uma reutilização infinita das embalagens. Então, esse é o exemplo de um ciclo biológico. Eu deixo de ir à natureza para fabricar novas embalagens. A Algramo, ela acabou de finalizar uma parceria com a Omo. Então, a Omo, lá no Chile, você compra a embalagem do Omo ou de um detergente, você leva até um equipamento, um carro como esse daqui, e com a sua embalagem você paga o valor somente do produto, você não paga o valor da embalagem. Então, esse é um exemplo de um ciclo biológico. Eu estou deixando de extrair material da natureza para utilização no meu dia a dia. Trazendo para o nosso dia a dia, né? Às vezes a gente olha as construções, falando de uma área na construção civil, né? O que eu vejo sempre, e isso é uma prática, eu não sei o que diz a legislação, mas eu sei aquilo que eu vejo. Todas as construções têm sempre o projeto. Esse projeto prevê a instalação de uma lavadora em cada residência, né? Para ter uma lavadora de roupa em cada residência, é necessário ter tubulação elétrica, é necessário ter instalação elétrica, e é necessário ter a tubulação para levar água até lá, e é necessário ter uma tubulação para o descarte da água. Tudo isso por quê? Porque toda vez que nós imaginamos o projeto de construção, nós imaginamos que a pessoa terá naquele projeto de construção uma lavadora, né? E é interessante que às vezes a gente vê naqueles filmes americanos que na parte básica dos prédios sempre tem uma lavadora. Você vai lá, coloca uma maquininha e lava a roupa lá. Quando você faz isso, o que você está deixando de fazer? Eu estou deixando de gastar com tubulação para transportar água, com tubulação para transportar a parte elétrica, com tubulação para descartar todo o resíduo. Eu trouxe um exemplo bem próximo do dia a dia. Eu não sei, depois talvez vocês possam me dizer, ou me explicar, ou me orientar, por que isso não é aplicável na construção civil hoje? Porque o consumidor não aceita, porque a legislação não permite, eu não sei. Eu me baseei no exemplo que eu vi aqui, e aí eu queria que depois vocês me ajudassem a responder por que isso não é possível de ser feito, né? Já que a gente tem um forte impacto ambiental quando a gente faz uma construção da maneira que a gente faz atualmente. Por algum motivo é assim. Olhando agora o lado técnico, no lado técnico a gente começa aqui no primeiro aspecto com não à posse. O não à posse, nós temos exemplo do Uber, por exemplo. O Uber, ele diz para você, olha, não precisa comprar um carro, usa o meu carro.
o uso do produto ou do material como um serviço. Toda vez que eu uso o Uber, eu estou usando um serviço, não estou usando meu carro, estou deixando de usar meu carro. E daí surgem novas aplicações, uma reutilização, eu posso refazer o processo. E se a gente olhar aqui na escala de uma forma geral, reciclar é a última opção. O que está acontecendo hoje no Brasil no que diz respeito ao lado técnico, o lado que eu mostrei aqui? A Philips tem um projeto chamado Signify Light Capital. O que é esse projeto Signify Light Capital? Até deixei o site aqui embaixo. A Philips apresenta 3 soluções. Financiamento baseado, deixa eu ver aqui, baseado em ativos. A Philips já tem esse serviço disponível no Brasil. Toda vez que você deseja fazer uma instalação elétrica, você faz toda a instalação elétrica, a Philips vem, instala as lâmpadas, e na proporção que ela instala as lâmpadas, a responsabilidade pela substituição e reparo das lâmpadas passa a ser dela, e não mais de quem é proprietário daquele. Pode ser um prédio residencial, pode ser um prédio comercial, pode ser um galpão industrial, uma residência ou um condomínio. Tem a Light Service, né? Também segue o mesmo modelo. Ela gera uma economia instantânea e otimiza o fluxo de caixa desde o primeiro dia. E tem um outro serviço, que são projetos grandes. O que eu estou tentando dizer com esses slides aqui? Que existe uma solução no mercado, e essa solução, ela traz uma outra visão sobre a forma pela qual nós estamos habituados a desenvolver os projetos. Em grandes projetos como esse daqui, pelo que eu pesquisei, você pode contratar esse serviço desde o momento do desenvolvimento do projeto, o projeto de construção de um galpão ou o projeto de instalação de uma fábrica. Desde da fiação, dimensionamento de lâmpadas, levando em consideração que, vamos pensar juntos, a Philips não vai colocar uma lâmpada lá que queima toda hora. Ela vai colocar uma lâmpada que tem uma alta durabilidade. No momento que ela coloca uma câmera, uma lâmpada de alta durabilidade, o que ela está dizendo? Eu vou diminuir a minha extração de lâmpadas de matérias-primas da natureza. Então, basicamente, são esses 2 cases que eu trouxe para a gente pensar um pouco. O que eu estou fazendo hoje, como eu estou vendo as coisas no meu dia a dia e de que maneira que eu posso fazer isso diferente. Eu mostrei primeiro o case lá do Chile, no que diz respeito ao lado biológico, né? Quer dizer, como é que eu faço para diminuir o consumo de embalagens, reutilizando embalagens, e trouxe um outro case aqui da Philips, que tem aqui no Brasil e algumas indústrias já estão utilizando. Tem uma outra empresa também que já está com um serviço de copas. Copas no sentido de você contrata, agora com a pandemia parou um pouquinho, mas você contrata a instalação de uma copa, por exemplo, numa área, no escritório administrativo, aquela copa fica sob responsabilidade da empresa. O abastecimento do copo, descarte do copo e substituição do copo fica por conta dessa empresa. Ao final de vida, o que ela faz? Ela vai lá, recolhe aquele copo, faz todo o tratamento, faz todo o descarte daquele resíduo, reutiliza aquele copo e você passa a reutilizar no seu processo. Ao invés de você ficar comprando copo, não, eu monto uma cozinha para você, eu monto uma copa para você, e naquela copa vão ter copos plásticos, e aqueles copos plásticos são de minha responsabilidade, abastecer, coletar, triturar e reutilizar. É isso que tem no mercado hoje, e é isso que está disponível. A minha ideia aqui hoje era trazer exatamente essa visão, uma nova visão para a engenharia, levando em consideração que os recursos que nós temos, as matérias-primas que nós temos, elas são disponíveis e a gente tem a possibilidade de utilizá-la e direcioná-la de maneira melhor, mais simples e objetiva. Pessoal, o que eu tinha para apresentar sobre o tema era esse daí. Os meus contatos estão aqui, o meu WhatsApp, o meu e-mail e o meu LinkedIn. E agora eu abro para as perguntas. Obrigado, João. Obrigado pela apresentação. Não sei se eu falei muito rápido. Só para fazer um complemento, antes, Edmar, espera só um momentinho. Berit, você está na aula? Berit, está me ouvindo?
Oi, Álvaro, tô sim. Só para antes da gente abrir as perguntas para o João, a Berit tinha um comentário da apresentação passada que ficou uma questão sobre o negócio da ETEC. Berit, pode comentar, por favor. Oi, boa noite. Primeiro, dar parabéns para o João aí pela palestra. Eu já tinha visto uma palestra dele, muito boa. Sobre a ETEC, que o seu Arthur tinha comentado sobre se associar, né? Teria que fazer a ficha presencialmente. Só para atualizar que a gente já está com essa opção online, então no site da ETEC, aetec.org.br/seja-associado, né? Tá no menu de contatos também, no menu superior em contatos. Então dá para fazer o preenchimento online e depois a gente envia uma apresentação com os principais benefícios e solicita a documentação, que é basicamente para estudantes, né? O comprovante de matrícula na faculdade. É importante que tem que estar cursando o último ano, tá? Para poder se associar como universitário. Um comprovante de endereço e uma foto digital para confecção da carteirinha. Só isso, bem fácil, bem simples. Obrigado, Berit. Obrigado. Não, muito bom. Nada. Pessoal, Edmar, pode fazer a primeira pergunta que você queria fazer para o João? João, boa noite. Meu nome é Edmar, sou estudante de engenharia. Parabéns pela palestra. Bem legal. E a pergunta que eu te faço é o seguinte: muito legal a sua palestra a respeito até mesmo de sustentabilidade, né? Natureza, que a gente sabe que isso não é infinito, não adianta tampar o sol com a peneira, né? Mas, na sua opinião, João, hoje, se levarmos em consideração que a sustentabilidade às vezes é mais caro que você retirar o principal da natureza, levando em consideração o quê? Hoje você vai numa papelaria, você vai comprar uma caixa de papéis recicláveis, acaba sendo mais caro do que você extrair lá, que eu acho isso terrível. Mediante isso, você acha que falta incentivo fiscal ou falta um pouco de nós mesmos, seres humanos, e ir atrás disso e esquecer, mesmo que pague um pouquinho mais, mas preserva a natureza? Bom, né, na minha visão, né, isso eu vejo sempre e no dia a dia, né? Eu acho que falta um esclarecimento maior de quem vende aquele papel reciclado, né? Qual é a pegada ambiental que ele está deixando? Porque ele custar mais caro, eu acho que está mais voltado a uma estratégia do que efetivamente o custo dele de fabricação, né? Porque, obviamente, que é muito mais caro você extrair uma árvore, cortar uma árvore e fabricar um papel, uma folha de papel, do que você reaproveitar aquele papel. Então, eu acredito que seja um erro estratégico da empresa que vende o papel julgar que a pessoa vai comprar aquele papel mais caro porque ele tem baixo impacto ambiental. Eu acho que é o contrário. Eu acho que ele deveria custar, de fato, mais barato. Porque quando a gente pensa na pegada ambiental, né, quanto que custou, quando a gente vai fazer um cálculo, tem um cálculo que a gente faz lá, e isso aí às vezes até nos condomínios, às vezes a gente calcula qual foi a pegada ambiental que você deixou desde quando você sai daqui, vai ao seu trabalho e volta. E daí você começa a somar tudo isso. Então, o que eu vejo é isso, eu acho que é a forma de apresentação, né, não é e um pouco também de aproveitar um pouco de que é um produto reciclado, então eu posso vender mais caro. Não, eu acho que esse não é um bom caminho. Não. Eu acho que não é um caminho legal isso aí, não. Eu acho que se você pegar todos os custos, você vai descobrir que é muito mais caro cortar uma árvore, porque, como eu disse, né, 75% da energia é gasta lá na extração da matéria-prima e preparação da matéria-prima. Então, obviamente, que se você reciclar o papel, não pode ser mais caro. Não deve ser mais caro. É uma estratégia isso para venda. Perfeito. Obrigado, João. Yoka Yamamoto, pode perguntar? Oi, Salles, boa noite, tudo bem? Boa noite. Parabéns pela palestra. Minha convidada, hein? Não sou engenheira, não sou estudante. Nem combinou a pergunta, ainda vai me ferrar. Estou aqui curiosa, participando do evento, mas só como contribuição. Eu já morei em apartamentos onde tem lavanderia coletiva, mas eu acredito que no Brasil ainda ele não é uma coisa comum, porque
Primeiro que nós temos uma frescura, nós somos frescos, né? Falar assim, credo, vou lavar minha roupa numa lavanderia coletiva, a gente não tem esse hábito. O que eu notei, muitas vezes eles fazem lavanderia coletiva quando não há espaço no apartamento. Então, apartamentos pequenos, eu vejo muitos prédios com apartamentos pequenos que têm lavanderia coletiva. Eu acredito, assim, do ponto de vista leigo, tá? Eu acredito que ainda não é um hábito de brasileiro ter uma lavanderia coletiva. E está virando entre estudantes, pessoas que moram sozinhos. Então, só essa contribuição que eu queria te dar. Eu acho que os engenheiros do grupo, acho que pode falar mais tecnicamente. Obrigada. Bom, quer comentar alguma coisa? Obrigado. Eu acho que eu trouxe uma visão daquilo que eu vi aí fora. Eu falei da lavanderia, mas eu acho que tem outras oportunidades ainda, se a gente olhar na construção de uma forma geral, na divisão dos móveis, dos imóveis também, né, na melhor utilização também dos recursos que são utilizados, né, mas eu acho que eu olhei muito no sentido do uso da água no descarte, na quantidade de tubulações que são utilizadas, né. Eu acho que ela disse uma coisa que é verdade, nós brasileiros ainda temos um pouco de desconfiança em usar uma lavanderia comunitária, né. Mas eu acho que a gente, com o tempo, vai se acostumar com isso. Silvio, Marcelino. Opa, boa noite, tudo bem? Mais uma vez, boa noite, que eu saí da outra palestra e vim para essa. E desde lá o pessoal já estava fazendo a propaganda do engenheiro João aí. Meus parabéns. que no mundo, no Brasil, tenha milhões igual a você. Meus parabéns bom. Aí. Obrigado. Aí você estava... Bom, eu faço engenharia elétrica e aí tudo que vem, negócio de fonte de energia limpa, sobre poluição de lixo, sacola, essas coisas, eu ia fazer duas perguntas para você sobre energia limpa. Então, em caso de energia, né, que o mundo futuramente vai consumir mais energia do que consome. O Brasil já possui várias usinas hidrelétricas e tal. Mas você acha que o que vai prevalecer, o que vai poluir menos, assim, na sua opinião, você acha que é eólica ou é a voltaica? Se bem que elas, a energia solar, né? Se bem que elas têm o seu pontos aí negativos também, sabe, de poluição. E a outra era sobre o negócio, você estava falando da energia, aquelas embalagens, né, sobre aquela máquina, que a maioria, o pessoal em outros países já é educado, já, né? Já vem educando eles a usar esse tipo de embalagem, né? Você leva a sua embalagem. Porque de primeiro as pessoas, meu avô, por exemplo, quanto quilo de carne não comprou e não rolou no jornal, por exemplo, que não tinha saquinho. Entendeu? Então, você acha que caberia no país, até no mundo, as coisas voltassem a granel? Vai comprar arroz, vai lá. Você mesmo leva sua embalagem, entendeu? A sua caixa, o seu óleo, o leite. Entendeu? Porque é um absurdo que às vezes você sai daqui e vai lá para Mato Grosso no meio do nada lá, você tá no meio do nada. Você tá, que bonita a paisagem e tal, você olha no chão assim, uma garrafa de coca, um saquinho de pão. É impressionante, rapaz. Você não vê ninguém mais ver o lixo lá. Entendeu? Eu vou responder uma pergunta de cada vez. Eu acho que com relação ao uso das embalagens, eu já vi algumas lojas em São Paulo, mas lojas muito sofisticadas, em que você leva da sua casa a embalagemzinha. Então, você vai lá, compra as latinhas bonitinhas, desenhadas, que custa caro pra caramba, porque a pessoa quer ter aquilo e ela sente orgulho em fazer aquilo. Eu vi aqui no Sacolão de Cotia, eu vi que tem uma seção lá que você pode comprar os grãos lá pesando, mas você pesa e coloca no saquinho, então não adianta, né? Você deveria levar a embalagem de casa, né? Eu, por hábito, quando eu vou fazer alguma compra, assim, eu procuro... Primeira coisa, eu pego uma caixa lá, se eu vou no sacolão, eu pego uma caixa de papelão e vou colocando aqueles produtos que tem casca, que eu vou tirar a casca. Não faz sentido eu colocar uma sacola lá dentro. Então, eu pratico coleta seletiva na minha casa
e desse eu comecei a praticar o resíduo, que é o lixo mesmo orgânico, reduziu em 50%. E aqui toda quarta-feira passa uma pessoa aqui e toda quarta-feira tem embalagem para jogar fora, tem muita embalagem. Tem muita, né? Se Então, bem que no mercado ele já incentiva você. A gente não tem sacola, mas a gente vende. Falou assim, além de eu não gostar de sacola, você quer me vender sacola? Você quer que eu mato você aqui no caixa? Então eu tenho caixa aqui de plástico, eu levo, trago tudo na mão, jogo tudo dentro do porta-mala e vem embora. Entendeu? eu tenho E a gente uma vê, e aí? sacola. Não é? Eu tenho uma sacola, tenho 2 sacolas que eu comprei exatamente para transportar os produtos quando eu vou no sacolão. Eu não uso embalagem, que eu acho um desperdício pegar aquele monte de saquinho plástico para jogar fora. Com relação à energia, né, a fonte de energia, Sim. a fonte de energia eólica está crescendo bastante, principalmente na região Nordeste. Aqui em Sorocaba tem uma empresa chamada Voben, ela fabrica todo o mecanismo de toda a parte mecânica ali de transmissão da transformação da energia eólica, que é o giro da pá ali em energia elétrica, né? Então ele transforma de energia fotovoltaica, não, energia eólica, né? Então ele tem todo o sistema de transmissão ali. A energia solar, eu acho que ela é muito forte, mas eu vejo que há uma pressão muito grande dentro do próprio governo, dentro do próprio estado. Nós tivemos uma palestra lá na ITEC, eu acho que foi no começo desse ano, ou no ano passado, veio uma pessoa falar sobre energia solar, e eu perguntei de onde que ele era. Ele disse que ele era lá de Goiás, que lá em Goiás tem a legislação lá favorece, você tem incentivo no ICMS para instalar uma placa solar. Aqui em São Paulo não tem, em Minas Gerais tem bastante. Então, passa por isso, né? Onde você tem incentivo, é muito mais fácil de você instalar. O que tem aqui em São Paulo são fazendas de painéis solares. Eu acho que aqui em Araçariguama tem uma fazenda e você compra só o sinal da energia, você não precisa instalar a placa solar em casa. Então, esse eu acho que é um modelo que vai avançar bastante. Você ter uma fazenda de placas instaladas e aí você vai e compra aquela energia de lá. Só que para você fazer isso, você precisa mudar o relógio daqui de entrada. E aí você tem uma série de processos, ou seja, o Além da próprio burocracia, sistema vai dinheiro também, né? o próprio sistema ele gera uma série de bloqueios. Eu acredito que o Brasil ainda vai usar bastante energia hidráulica, que é o que a gente usa hoje, não porque eu não acredite nas outras energias, é que não há incentivo para o uso das outras energias, né? O que tem uma luta das empresas que desenvolvem energia eólica e aquelas que querem trabalhar com energia fotovoltaica, mas está diminuindo. Eu acho que eu vi um gráfico outro dia e a quantidade já está. Eu imagino que nunca será menor, porque o impacto que você gera na instalação de uma usina hidráulica, né, de uma usina naquele formato hidráulico é muito grande. O impacto ambiental é terrível. Você acaba com floresta, você acaba com a vida animal, você destrói tudo que está pela frente para poder fazer uma hidrelétrica. Ao passo que para fazer um conjunto de placas solares, o impacto é muito pequeno, a energia eólica também o impacto é muito pequeno. Então, é aquilo que eu falei aquilo que eu falei da pegada ambiental. Não é o resultado da energia, mas que tipo de impacto que você gera para instalar o Tudo é mecanismo. visado no impacto ambiental ultimamente, né? Que o povo já está tendo essa noção, até uma criança já tem noção disso. Agora tem aquela palavra mágica, que nem gosta de ouvir, mas a palavra mágica que todo mundo precisa, a politicagem. Os políticos têm que apoiar mais, entendeu? Eu acho que quem tem que aprender primeiro não é a criança, é os políticos, entendeu? Mas a gente no nosso trabalho na ITEC, nós como engenheiros, nós também podemos trabalhar para mudar. Por isso que a gente participa de associações como essa, e eu tenho exemplos, eu comecei a trabalhar com esse processo de retorno de produtos em logística reversa em 2000, quando não tinha a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, não precisa de lei. Precisa de vontade para fazer. Se puder evitar esse povo, se poder evitar esse povo, professor, é uma boa. Nós engenheiros somos formados para isso. Nós estamos aqui para enfrentar aquilo que existe e trazer tecnologia, trazer incentivo, buscar lei, Nós estamos aqui para isso, para mudar. Se Deus quiser, eu estou junto aí na união desse povo todo, dos colegas. Legal. E obrigado aí, o professor, o engenheiro Salles. Muito obrigado aí, viu, João? Legal, obrigado você. Helbert, tinha levantado a mão, alguém, uma pergunta? Alguém quer fazer mais alguma pergunta, por favor?
João, enquanto o pessoal fica vendo, ver se eles têm coragem para fazer mais uma pergunta, eu vou fazer, eu vou fazer uma para você, tá? Ixi, Maria. Bom, dentro do que você comentou, você falou das mudanças, da importância e tudo mais, e como você também está no nosso meio da educação, vamos falar assim, você acabou de dar o seu exemplo, dentro da mudança de mercado, qual é a importância de nós aqui, como educadores, nesse modelo? Como disse o Silvio, fez essa pergunta, quer dizer, a gente não é dependente dos outros, mas o que nós aqui, na sua visão, como empreendedor, como profissional da área, vendo o que a gente tem que mudar? É uma pergunta difícil, mas o que eu vou dizer, eu vou responder dentro daquilo que eu pratico, né? Eu não vejo limite para as atividades que eu pretendo desenvolver. Eu sempre procuro buscar mais conhecimento. Então, eu acho que o incentivo à busca do conhecimento por parte dos alunos na área de educação, ele é muito importante, né? Eu acredito que dentre os alunos, boa parte deles está interessado em desenvolver, em buscar conhecimento, em ter uma carreira profissional melhor, né? Isso se dá exatamente a partir do momento que você enxerga sentido naquilo que você está fazendo. Antes da gente conversar a palestra, eu estava falando sobre mecânica dos fluidos, né? Que eu dou o exemplo do pedágio lá. Então, quando a pessoa vê sentido, eu acho que eu estudei, quando eu estudei, as coisas faziam um pouco de sentido, porque eu já tinha uma formação técnica de ter vindo da escola Senai, de ter feito a escola técnica. Então, eu vejo assim, nós como educadores, nós devemos aprimorar a busca do conhecimento, né? Levar o aluno sempre a uma situação em que ele tenha que executar para que ele entenda a importância daquela matéria ou daquele assunto que está sendo apresentado. Eu acredito que agora com as aulas, a gente deve partir para um modelo de aulas híbridas. Então, no modelo de aula híbridas, eu acredito que seja muito importante que os alunos tenham a oportunidade de pesquisar e apresentar solução para problemas. Então, se eu fosse, às vezes eu dou aula também em alguns cursos, e dentro das aulas eu sempre levo exercícios para que os alunos tenham que pensar e apresentar a solução para alguma situação específica. Então, eu acredito nisso, que a gente tenha que trabalhar, eu acredito que tenha isso na faculdade, né, por meio dos trabalhos, das provas, né, mas eu acredito que o ensino, ele evolui quando você leva o aluno a pensar na solução, né, pensar num caso prático, num caso real, no caso do dia a dia, isso que eu penso no dia a dia, ali na minha experiência, às vezes dando aula, fazendo curso, eu sempre levo alguma situação e não gosto de repetir, né? Então, eu sempre faço 3 ou 4 exercícios diferentes para que as turmas tenham que discutir entre eles as soluções que foram apresentadas. Através de casos práticos, onde a pessoa diga, puxa, eu lembro que quando eu fiz a faculdade, uma vez o professor mostrou um caso e eu resolvi dessa maneira. Isso é o que eu acredito. Estamos alinhados aí com as ideias. Pessoal, alguma pergunta para o professor, o nosso palestrante, nosso grande amigo João? Alguém? Marcelo, pode perguntar? Boa noite, professor. Boa noite, engenheiro João. Tudo bem? Então, referente à indústria 4.0, né? Porque ela pode vir com um monte de fabricação de novos equipamentos, tablets, novas engenharias. O senhor acredita que ela vai trazer algo benéfico no sentido de sustentabilidade para a população brasileira? Olha, quando a gente fala em automação, digitalização, tudo isso, né, eu sempre penso o seguinte, os computadores foram criados para os homens, né, dos homens para os homens. Então, eu acredito que isso traga, sim, uma evolução, e essa evolução vai se dar por conta da necessidade de aprimoramento no conhecimento.
Hoje você olha, às vezes, um operador logístico, né, onde a pessoa antigamente carregava a caixa no braço, no carrinho, agora tem uma esteira que leva o produto até mais próximo do transporte. Então, aquela pessoa, aquele profissional e todos nós, se quisermos continuar, nós teremos que conhecer um pouco mais sobre outros assuntos. Então, nós teremos, acho que a população, de uma forma geral, vai perceber, e aí a gente, às vezes, é líder em empresa, a gente tem empresa, o que a gente faz? A gente começa a qualificar os profissionais que trabalham conosco. Nós temos técnicos trabalhando conosco. Então, os técnicos, até então, eles trabalhavam de uma maneira. Então, agora nós estamos ensinando a trabalhar um pouco a questão de digitalização, um pouco a questão de automação, olhar os processos, estudar um pouco mais sobre instalações, estudar sobre cilindros, estudar sobre mecanismos, né? Mostrar para eles, às vezes, olha, eu vou mostrar para você o que está no manual e como nós vamos instalar esse equipamento. Isso, naturalmente, vai levar à necessidade de uma evolução da população. A população vai perceber que ela precisa evoluir. Se ela não evoluir, estou falando dos cargos técnicos, né? Engenheiros, técnicos, né? Nós, naturalmente, vamos ter que evoluir no nosso conhecimento e aqueles que trabalham com a gente também. Porque a tecnologia, ela traz isso, traz a necessidade de evolução, não só dos equipamentos, mas das pessoas que vão trabalhar com esses equipamentos. Elas terão que evoluir para continuar trabalhando, né? Porque só o conhecimento que tem não será suficiente. E aí as próprias empresas, os próprios negócios, eles vão trabalhar, né? Eu presto serviço para a Consigás. A Consigás tem alguns engenheiros que trabalham com elementos finitos. Eu acho que no curso a gente tem a parte de elementos finitos, né, Álvaro? Tem. Né? Tem. Então, quando a gente faz o projeto, o projeto já é submetido a um software que simula exatamente qual o trajeto que o gás vai fazer pela tubulação. Se ele vai encontrar restrição, se ele vai aumentar a velocidade. Então, diz, puxa, eu preciso fazer um curso sobre isso, eu preciso aprender a usar como é que funciona, porque já que ele vai testar lá, eu posso testar antes e verificar. Não faz sentido, né? Então, isso eu tenho 55 anos e estou sempre disposto a aprender, porque eu percebi que é uma coisa que eu preciso aprender. Então, eu acho que a tecnologia vai nos levar a aprender outros métodos de trabalho e essa evolução vai se dar também por conta das pessoas e dos métodos e dos próprios profissionais também. Legal, João. Perfeito, professor, muito obrigado. Alguém mais alguma pergunta? Pessoal, vamos aproveitar aí os nossos profissionais, nossos palestrantes, a gente tem que aprender com eles aí, vamos puxar a informação. Alguém tem mais uma pergunta? Não sei de uma pergunta, mas só uma curiosidade, que acho que quando a gente está estudando para engenharia, a gente fica um pouco mais curioso de como as coisas acontecem. Certa vez, uns 2 anos atrás, eu resolvi ir para o Paraguai. E eu fiquei hospedado em Mato Grosso do Sul. Aí, quando cheguei na recepção, fiz check-in, subi e tal. E depois eu gosto de bater um papo para saber o que tem na redondeza. E fiquei sabendo que o hotel contava com energia, toda a energia daquele hotel era solar. Não tinha energia de concessionária. Por ele ser na beira da estrada, achei que poderia sim ser, mas fiquei curioso. Aí dei uma volta na frente do hotel, assim, para ver se tinha algum cabo entrando. Não sei como, eles mantêm o hotel inteiro só na energia solar. 100% do hotel é energia solar, não tem ligação da concessionária. E isso me deixou um tanto quanto curioso da capacidade, da estrutura que eles têm para manter aquele hotel com ar-condicionado, que puxa uma bela de uma energia, e o restante, hoje em dia, é baixa, né? Uma televisão hoje em dia consome bem pouco. Mas muito me chamou a atenção. Você vê, o que você está dizendo faz todo sentido, porque você, por exemplo, um fogão industrial que deve ter no restaurante, cada boca do fogão daquele lá consome cerca de 0,4 quilos por hora. Então, se ele tem 6 bocas, ele gasta 2,4 quilos só de energia para funcionar um fogão daquele. Então, eu acho que a evolução natural vai fazer com que os equipamentos gastem menos energia. Nós ainda temos equipamentos que consomem muita energia. A gente faz os projetos, às vezes, para a empresa,
Pô, eu acho um absurdo. Como é que pode, né, um fogão industrial, aquele que a gente vê às vezes em restaurante, né? Pô, se ele fica ligado 1 hora, ele gasta 2,4 quilos por hora. A gente compra um botijão de 13 quilos. Um botijão de 13 quilos para um fogão desse aí vai durar quanto tempo? É só fazer a conta, né? 2,5 kg a cada hora, quer dizer, em 2, 4, em 5 horas no máximo, 6 horas acabou o botijão. Então não faz sentido a gente continuar. Então, é essa evolução que eu vejo. Não só a evolução da fonte de energia, mas dos próprios produtos. Os produtos terão que evoluir. Porque eles querem? Não, porque será necessário. Porque às vezes a gente vê em construção que a pessoa está usando o gás, o GLP, e ele passa para o gás natural. A empresa que fornece o gás natural, qual a primeira coisa que ela faz? Olha, eu te dou um cooktop elétrico. Então pega lá, dá um cooktop para a pessoa, né? Que é aquele fogãozinho de boca que não usa gás, aquele vai no móvel lá. Por quê? Porque ele sabe que se ele tiver que transformar aquele fogão que está na casa da pessoa de GLP para GN, vai custar muito caro. Então, em vez de ele pagar a transformação, ele já dá um produto que está adaptado à fonte de energia que ele está fornecendo, sai muito mais barato. Então, é esse tipo de situação que nós vamos passar a ver daqui para frente no que diz respeito ao uso de energia. Aqui em São Paulo a gente não percebe muito, mas no Nordeste tem muito uso de energia eólica, é bem elevada. A parte de uso de energia fotovoltaica está evoluindo bastante, principalmente com algumas empresas aqui no Brasil, e com algumas empresas que já perceberam também a vantagem de usar esse tipo de fonte, que não carrega toda a quantidade de impostos que as outras fontes utilizam, né? Então, eu acredito que isso vai ser um processo natural e que a gente vai participar, e certamente nós teremos sucesso quando assim fizermos. Olha o Arthur aparecendo aí. Pessoal, mais alguma pergunta? Quer fazer uma pergunta, Arthur, para o João? Acho que ele está sem o microfone. João, vamos falar assim. Primeiro, agradecer aí a participação, agradecer Legal. A presença sua, a disponibilidade de perder um tempo, não é perder um tempo, né? Que na verdade a gente sempre fala que na verdade a gente ganha, né? Sim. Mas disponibilizar o seu tempo aqui para nós, com os alunos, os convidados, tudo mais, transmitir isso, né? Seu conhecimento, e a gente conseguiu o pouco que a gente consegue aprender com você. E aí é como eu falo, o bom é a gente às vezes não precisa ter dinheiro, tem que ter amigos, né? Tem que saber quem sabe. Conhecer quem sabe. Você sabe onde você vai bater na porta, isso que eu acho que é a grande importância. Muito obrigado. Obrigado pela participação. Arthur, obrigado pelo dia de hoje. Nós vamos estar juntos aí a semana inteira. Agradeço a presença de vocês. Os alunos, nós estamos passando para vocês, como foi colocado pelo professor Rodolfo, o educador.com.br, para vocês buscarem um link. Já passei também para o Dimar e para a Stephanie, para estar repassando para vocês, para dar o link da presença e ganhar as horas de atividades, né? E aí, estamos contando com vocês novamente para continuar a nossa Semana da Engenharia. Então, amanhã nós temos mais 2 apresentações, 2 palestrantes, que será amanhã. Amanhã nós temos estabilidade, né? Estabilidade de talude nós vamos ter com o engenheiro Carlos Kerr, e obras de cravação e tubulação com o engenheiro Fábio, serão os nossos palestrantes. João, pode falar aí. Bom, eu gostaria de agradecer pela participação e pelo convite, né? Nesse mês aqui é a 5ª palestra que eu faço, de 5 assuntos diferentes, né?
Eu me sinto bem quando eu participo, primeiro porque eu fui aluno, eu quero que todos eles venham para o mercado e sejam bons profissionais e que consigam executar muito bem a atividade como engenheiros, né? E levo sempre a mensagem de que a gente, para ser um bom engenheiro, a gente precisa sempre estar estudando, estar lendo, sempre estar a par e participando de associações como a ETEC. Eu acho que é uma forma de encurtar o caminho, tendo em vista de que é uma forma de você estar próximo dos profissionais, uma forma de adquirir conhecimento. Eu comentei com o Álvaro logo que eu cheguei, quando eu comecei na ETEC, eu aprendi muitas coisas com os engenheiros civis lá, com os engenheiros, os arquitetos e os outros engenheiros também. Cada vez que eu vou lá, eu sempre faço alguma pergunta. Às vezes parece despretensiosa, mas não é. É porque eu preciso, é porque eu preciso para o meu dia a dia. Então, às vezes eu ligo para eles também. Eu tenho minhas dúvidas também. Então, para mim, quando eu vou preparar um material como esse, para mim também é bom, porque eu estudo, né? Eu estudo para aquilo que eu vou apresentar. Então, eu agradeço e fico à disposição de todos vocês para aquilo que precisar, na hora que precisar. Pode contar comigo. Eu que agradeço. Obrigado, João. Arthur? Foi muito gostoso, Álvaro. Eu perdi essa parte do João agora, que fui solicitado aqui em casa, e acabei perdendo aí a parte dele, mas com certeza ele deu o recado da mesma forma que ele sempre dá, de forma cuidadosa, de quem faz a coisa com muita responsabilidade, né? O João, ele é metódico, ele gosta das coisas tudo direitinho, então com certeza ele entregou o melhor dele para todo mundo. E agradeço mesmo essa oportunidade que a gente tem de divulgar a ETEC, eu acho que é importante para nós, e a gente espera a visita de todos lá para a gente poder continuar com esse papo gostoso aí que a gente teve durante essa noite aqui. Obrigado, Álvaro, pela oportunidade, obrigado, João, prestigiando a ETEC. Obrigado a todos por nos escutar. Obrigado a todos os alunos, eu agradeço a participação de todos. Hoje, então, nós estamos encerrando nosso dia de apresentação. Obrigado a todos e boa noite. Professor. Boa noite, pessoal. Obrigado.